Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Essa história aconteceu comigo algumas semanas atrás. Eu estava voltando da casa de um amigo à 1 da manhã. O apartamento dele fica a apenas 5 minutos do meu, e nós sempre nos visitamos. Quando saí, as estradas estavam extremamente silenciosas. Não vi nenhum carro no caminho. Dirigi por uma estrada mais movimentada que leva ao meu complexo de apartamentos. Ao chegar a um cruzamento, o sinal estava vermelho e um carro aguardava para atravessar. Foi então que notei um homem parado no canteiro central da pista, a menos de 3 metros de mim. Achei estranho ele estar ali tão tarde, mas continuei esperando no sinal. Depois de alguns segundos, percebi que o homem se aproximava do meu carro. Ele parou na janela do motorista e, inclinando-se, me perguntou se poderia pegar uma carona. Isso me pareceu muito suspeito, então recusei. Em seguida, ele se dirigiu para a porta traseira do meu carro e, surpreendentemente, abriu a porta e entrou no banco de trás. Não percebi que minhas portas estavam destrancadas. Sentindo-me ameaçado, ele agarrou meu braço. Em vez de lutar, entrei em pânico e pulei para fora do carro. Corri de volta para o apartamento do meu amigo. Enquanto isso, o homem ficou no meu carro, mas eu não olhei para trás. Chegando lá, felizmente meu telefone ainda estava no bolso, então liguei para o meu amigo e depois para a polícia. Relatei o ocorrido e meu carro foi considerado roubado. Meu amigo me deu uma carona para casa. No dia seguinte, o carro foi encontrado abandonado em um estacionamento de um Walmart, a apenas 10 minutos de distância. Fiquei aliviado por não ter sofrido danos graves, apenas o interior estava bagunçado. Olhando para trás, sou grato por ter conseguido escapar. Não sei quais eram as intenções daquele homem, mas estou feliz por não ter enfrentado algo pior. Eu trabalho em um emprego que exige muitas noites e os horários costumam variar, mas geralmente saio um pouco mais tarde. Estou acostumado a dirigir para casa nesse período, seja de madrugada ou bem cedo. O lado bom é que as estradas são tranquilas e não há trânsito. Meu trabalho fica um pouco fora de uma cidade grande e moro a cerca de 20 minutos de distância, em uma área mais rural, onde dirijo por trechos de estrada cercados por bosques. Certa noite saí do trabalho um pouco depois da meia-noite. Era uma noite calma e as estradas estavam quase vazias. Quando estava a cerca de 5 minutos de casa, avistei algo correndo em direção à estrada. A princípio pensei que fosse um cervo, mas logo percebi que era um homem vestido de preto parado bem no meio da estrada, de frente para mim. Fiquei me perguntando por que ele estaria ali. Reduzi a velocidade e, ao me aproximar, percebi que ele usava uma máscara de esqui, o que me deixou ainda mais desconfiado. Ele bloqueou meu caminho quando tentei contorná-lo e não parecia precisar de ajuda. Ao invés disso, estava apenas parado, tentando me impedir de passar. Instintos de alerta dispararam e decidi recuar rapidamente. O homem começou a se aproximar e percebi que precisava sair dali. Enquanto tentava manobrar, ele alcançou meu carro e tentou abrir a porta do passageiro que estava trancada. Ele bateu nela algumas vezes antes que eu conseguisse acelerar e fugir. Olhando pelo retrovisor, vi que ele não conseguiu me alcançar. Decidi pegar um caminho diferente para casa, evitando aquela área. Liguei para a polícia e relatei o que aconteceu. Embora soubesse que ele provavelmente já havia ido embora quando eles chegaram. Cheguei em casa cerca de 10 minutos depois e desde aquele dia, ao passar pelo local, ainda me preocupo que algo parecido possa acontecer novamente. Não sei o que aquele homem queria, mas sou grato por ter conseguido me afastar dele. A experiência mais assustadora da minha vida aconteceu há cerca de 5 anos. Tudo começou quando eu estava voltando para casa tarde da noite, por volta das 23 horas, ainda a cerca de 1 hora de distância. Eu dirigia em uma estrada rural no interior. Estava cercado por fazendas e florestas e não havia muitas cidades ou comércios por perto. Na época, eu dirigia um carro que já tinha quase 20 anos. Ele apresentava alguns problemas e eu já estava pensando em trocar de carro, mas ainda não havia feito isso.
Eu estava muito ocupado com trabalho e outras coisas, e comprar um carro novo parecia uma tarefa complicada. Naquela noite, enquanto dirigia por uma estrada deserta, o carro começou a falhar. Eu não sabia o que era na hora, mas depois descobri que o alternador estava com defeito, o que fez a bateria descarregar e o motor perder potência. Percebi que teria que parar e chamar a assistência técnica. No entanto, quando o carro parou completamente e tentei usar o celular, vi que não tinha sinal. Isso não me surpreendeu, já que estava no meio do nada. Sem postos de gasolina ou casas à vista, e com uma mata à direita e um grande campo à esquerda, tentei reiniciar o celular, na esperança de conseguir algum sinal. Não sabia nada sobre carros para tentar consertar sozinho. Durante todo esse tempo não vi nenhum outro veículo passar por mim, e a ideia de pedir carona até me passou pela cabeça, mas logo descartei. Sabia o quão perigoso isso poderia ser. Decidi esperar um pouco antes de tentar ligar o carro novamente, na esperança de que o problema fosse algo como superaquecimento. Eu não era especialista em carros e na época tinha apenas 20 anos, então me sentia totalmente perdido. Sentado no escuro, com apenas o som dos grilos e sapos ao longe, comecei a sentir um medo crescente. Pouco tempo depois, vi os faróis de um carro vindo pela estrada. Esperei que ele passasse, mas o carro foi diminuindo a velocidade até parar na minha frente. Um homem de cerca de 40 ou 50 anos saiu do veículo e veio em minha direção. Ele perguntou o que havia acontecido e eu expliquei que o carro tinha quebrado. Ele então me disse que conhecia um posto de gasolina a uns 4 ou 5 quilômetros de distância e se ofereceu para me dar uma carona. Eu não queria aceitar carona de um estranho. Então pedi se ele poderia emprestar o celular para que eu ligasse para o serviço de assistência. O homem me disse que o sinal naquela área era ruim e que seu telefone também não funcionava. Relutante, aceitei a carona pensando que ele devia ser uma pessoa de boa índole, apesar de ter um mau pressentimento. Ao entrar no carro dele, percebi que era muito velho, talvez da década de 1980, com um forte cheiro de cigarro e latas de cerveja vazias no banco de trás. Apertei o cinto e tentei puxar assunto, mas o homem não parecia muito interessado em conversar. Dirigimos por uns 15 minutos sem ver nada além de árvores e terras vazias. Quando perguntei se estávamos chegando ao posto de gasolina, ele disse que sim, mas minutos depois passamos direto por ele. Meu coração disparou. Algo estava muito errado. Tentei justificar, dizendo que ele havia perdido o posto, mas ele não respondeu. Foi aí que percebi que precisava sair daquele carro. Meu plano era esperar até que ele diminuísse a velocidade, e assim que ele fez uma curva fechada, eu destranquei a porta e saltei do carro. Caí na beira da estrada, machucando-me um pouco, mas consegui levantar. Vi que o homem freou o carro, mas não esperei para ver o que ele faria. Corri para a floresta, me escondendo no escuro. Eventualmente avistei a luz de uma casa e fui até lá. O dono da casa chamou a polícia e depois de alguns minutos eles chegaram e me levaram de volta ao meu carro. Felizmente consegui voltar para casa em segurança naquela noite, embora muito tarde. Depois disso comprei um carro novo. Até hoje não sei o que o homem pretendia, mas me sinto sortudo por ter escapado. Isso aconteceu em agosto de 2014. Na época, eu tinha 16 anos e estava me preparando para fazer meu teste de direção. Já tinha tirado minha permissão para dirigir alguns meses antes e estava fazendo minhas aulas práticas. Lembro que o instrutor que me acompanhava dirigia um carro especial, com pedais extras do lado do passageiro, para garantir a segurança durante as aulas. Ele sempre sentava no banco do passageiro, me dizia para onde ir e me ensinava as manobras necessárias. Eu precisava fazer 3 sessões de 3 horas com ele antes de poder fazer o exame prático. A primeira sessão foi basicamente dirigir pelo bairro e um pouco pela estrada. A segunda foi mais focada na cidade, e a última envolveu uma mistura de tudo, incluindo o estacionamento. Na noite dessa história, estávamos na minha 3ª e última sessão. Não me lembro exatamente do nome do instrutor, mas ele era um cara muito legal e tranquilo, além de ser um ótimo professor. Começamos por volta das 18 horas,
dirigindo por diferentes estradas e revisando o que já tínhamos praticado. Quando o relógio marcou cerca de 20 horas, o sol já estava se pondo e começava a escurecer. Então ele decidiu que deveríamos ir até um parque tranquilo e vazio para praticar o estacionamento. O parque ficava em uma área que eu não conhecia e o estacionamento estava completamente vazio. O instrutor saiu do carro e colocou alguns cones pequenos para marcar uma vaga de estacionamento, voltando em seguida para o carro. Comecei a praticar o estacionamento ali, em um canto do estacionamento, que não era muito grande, mas tinha espaço suficiente. As ruas ao redor eram bem tranquilas e residenciais. Enquanto eu praticava, um carro entrou no estacionamento e parou na outra extremidade. Não dei muita importância, já que ninguém saiu do veículo. Continuei focado no meu exercício. Pouco tempo depois, outro carro entrou no estacionamento e parou um pouco mais perto de nós. Lembro que o instrutor comentou: "O que será que esses caras estão fazendo aqui?" De fato, era estranho ver outras pessoas no estacionamento àquela hora, já que o lugar estava praticamente deserto. Ignorei o comentário e continuei com o estacionamento. De repente, um dos carros deu ré e ficou parado bem atrás de nós. Achei estranho, pois havia bastante espaço no estacionamento, e eles poderiam facilmente ter nos contornado. Meu instrutor também pareceu confuso. Depois de 1 minuto, ele decidiu sair do carro para verificar o que estava acontecendo e me pediu para esperar. Fiquei no carro, olhando para frente, esperando que ele voltasse. Alguns momentos depois, ele retornou rapidamente, visivelmente agitado. Ele entrou no carro e me disse para sair dali o mais rápido possível, ignorando os cones. Fiquei nervoso, mas comecei a dirigir. O carro que estava atrás de nós começou a nos seguir imediatamente. O instrutor me disse para não entrar em pânico e revelou que tinha visto uma arma com um dos ocupantes do carro. Agora, o outro carro também estava nos seguindo. Eu estava apavorado, ainda mais por estar dirigindo. Ele me orientou a ir até a delegacia mais próxima, me dando instruções precisas. Foram apenas 5 a 10 minutos de trajeto, mas pareceram uma eternidade. Os 2 carros nos seguiram o tempo todo, sem tentar nos ultrapassar ou fazer qualquer manobra estranha. Quando finalmente chegamos à delegacia, eu estacionei o carro e eles seguiram em frente. Entramos correndo e relatamos o incidente à polícia. Depois disso, a aula foi encerrada e meus pais foram chamados para me buscar. Fiquei aliviado por estar bem e grato pelo meu instrutor, que soube exatamente o que fazer na situação. Felizmente, consegui passar no meu teste de direção na primeira tentativa, mas nunca esquecerei essa experiência assustadora. No ano passado, trabalhei em uma loja em um shopping famoso que fica a cerca de 15 minutos de casa. Isso aconteceu há 6 meses, mas é uma experiência que nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira à noite e eu estava voltando para casa após um longo dia de trabalho que terminou por volta das 22 horas. Com 21 anos, moro com meus pais enquanto estou na faculdade. Dirigi meu Ford Escape para o trabalho e estacionei no estacionamento grande. Como cheguei por volta das 14 horas, passei o dia todo lá. Quando saí, o estacionamento estava bem tranquilo. Entrei no carro, mandei uma mensagem para minha mãe avisando que estava voltando e segui meu caminho. Nos primeiros 5 minutos, a viagem foi normal. Eu estava cansado e com fome, concentrado na estrada, quando, de repente, ouvi um barulho estranho. Não conseguia identificar o que era, já que costumo manter meu carro bem limpo. Ignorando o som, continuei dirigindo, mas após alguns minutos o barulho se repetiu. Fiquei preocupado e diminuí a velocidade para olhar para trás. A estrada estava quase vazia e a princípio não vi nada. Mas então, algo se moveu na parte de trás do meu carro. Um homem surgiu de repente e eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Tive que olhar para a frente para não bater. Quando olhei de novo, o homem já estava subindo em direção ao meu banco. Entrei em pânico, pisei no freio e, com isso, acabei levando o carro para uma pequena vala ao lado da estrada. Felizmente não foi nada grave, mas fiquei preso no terreno irregular. O homem conseguiu entrar no banco do passageiro. Tudo aconteceu tão rápido que minha memória é um borrão. Quando finalmente paramos, eu estava prestes a sair correndo,
mas ele abriu a porta e saiu disparado para a floresta. Eu tranquei as portas do carro e chamei a polícia. Tentei tirar meu carro da vala, mas ele estava preso. A polícia chegou alguns minutos depois, escutei sua versão da história e eles prometeram procurar o homem. Um caminhão de reboque foi chamado e, no fim, consegui voltar para casa em segurança. Nunca mais vi aquele homem. Acredito que ele entrou no meu carro enquanto eu estava no trabalho. Talvez a porta estivesse destrancada ou não fechada corretamente. Não sei por que ele escolheu meu carro, mas estou aliviado por ter saído bem dessa situação. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!